Fala aí, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do CH Hipnocast. E para quem ainda não me conhece, sou o Carlos Henrique, cirurgião dentista, hipnoterapeuta e também trabalho com programação neurolinguística. E eu criei esse podcast aqui para ajudar você a destravar os seus padrões. Conteúdo aqui voltado à odontologia, à hipnoterapia, empreendedorismo, e sempre trago um especialista para que juntos possamos conversar e ter um conteúdo bem bacana para você aplicar no seu dia a dia. E hoje estou com um convidado aqui, ele é mestre em programação neurolinguística. Senhoras e senhores, Carlos Custódio. Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual é o horário que o pessoal está vendo aí. Muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tá? Eu sou o Carlos Custódio, sou especialista em programação neurolinguística. Hoje eu faço aplicação de programação neurolinguística na área clínica e na área empresarial, né? Eu falo área clínica, porém a gente vai conversando aqui, você vai entender que, na verdade, o que eu faço é o desenvolvimento de habilidades emocionais e mentais, né? Mas, de novo, agradeço muito pelo convite aqui, viu, Carlos? Carlos, obrigado por ter vindo, né? Meu xará. E me conta um pouquinho sobre você. Quem é Carlos Custódio? Bom, Carlos Custódio, ele é um né, um ex-especialista de TI. Eu era programador de computadores antes. Caramba, que legal. Acabou que só mudei a programação, né? Eu tinha... Vou contar um pouco mais específico da história. Eu trabalhava muitos anos com programação em PHP, C Sharp e essas coisas. E eu precisava dar uma reviravolta na minha vida. Foi quando eu conheci a programação neurolinguística, né? Conheci bem por acaso. Eu queria só alguma coisa para complementar currículo. E encontrei programação neurolinguística que eu nem sabia o que era. E uma coisa que me chamou a atenção na programação neurolinguística, quando eu fui ver, né, a apresentação do que era, fui ao vivo lá na Avenida Paulista, é que assim, se você vai para uma área de TI, você sabe que tem uma enorme dor em profissional de TI, que é a comunicação. O pessoal não fala direito, né? Sim, não são faz pessoas mais técnicas, mais focado em programação mesmo, né? Tá no computador e não meio que não socializa tanto, né? Exatamente. Numa reunião, por exemplo, era um parto para mim, né? Para fazer uma reunião com as pessoas assim daí da equipe já era um parto. E durante essa apresentação, eu subi no palco, foi feita uma técnica de PNL comigo e eu comecei a falar com as pessoas de cima do palco. Isso até meio que na hora me deu um sustinho, né? Mas ao mesmo tempo foi o momento que eu me apaixonei por PNL. Legal, cara. E aí é onde eu começo com a minha jornada. Estou aí há 9 anos já na estrada. Bastante. E TI, nunca mais. Só o que você já sabe de programação e tá bom, né? Exatamente. De vez em quando eu faço os freelances, mas só para matar a saudade. Legal. E quando você começou foi PNL pura, né? Você começou com algum outro curso complementar ou foi direto para PNL? Eu fui direto para PNL. Né? Primeiro eu fiz uma aplicação de PNL, né? Eu fiz primeiro um curso de vendas com PNL só para ver como é que era. E com quem que era que você fez? Com o Cláudio Lara mesmo. Ah, tá, legal. Já fui direto nele. E até porque eu pesquisei um pouco, eu era meio curioso, queria saber quem que era quem, né? E é até legal, assim, com as pessoas que eu trago que estudaram com ele, elas falam que devido à parte técnica dele, por não vender uma solução mais emocional e sim que também a PNL não é técnica, né? A gente não pode colocar como técnicas de PNL. É como se fosse um estilo de vida, um comportamento, é diferente de emoções que vendem por aí, né? Perfeito. E se você achar um padrão, é o mesmo princípio de pessoas técnicas, de pessoas engenheiros que querem mais situações mais palpáveis, concretas, né, do que emoções. E é esse que é o público do Cláudio, que a gente se identifica, me identifico também,
mais ou menos com a base com que você tem também. Legal, né? Sim, sim. Não, é fantástico porque esse lado do Cláudio Lara de você pegar, não fazer promessas absurdas Sim. e você entender que PNL, de fato, acabam sendo alguns modelos e mais atitude do que modelos, e essas atitudes deixam um rastro aí de técnicas, aí você começa a usar o quê? Você começa a incorporar PNL. Você deixa de usar PNL, você passa a ser um PNLista completo, né? É bem diferente de você ir para um curso que o cara fala, hoje você vai aprender a técnica X, amanhã a técnica Y. Sendo que a técnica ela é um produto dos modelos de PNL, né? Sim. E totalmente diferente. Muito por conta disso também me chamou a atenção ir fazer o curso com ele. Legal. E aí você trabalha como... Você vai dar aula, né, para pós-graduação em neurologia, né? Sim, sim. Eu tô na pós-graduação de neurologia integrativa, Sim. né, com uma grande amiga minha, a doutora Jéssica Tilly. Ela fez o convite. Eu vou dar uma aula mais específica sobre estados emocionais, com base de neurologia, com base de neurociência. Sim. Eu vou passar todo esse conceito de como que você busca, faz um resgate de um estado emocional, ou mesmo como você produz um estado emocional, né? E o estado emocional, dentro da PNL, né, seria a base de crescimento para aprendizado. Você produz o estado emocional, faz ele ficar forte para você associar alguma coisa. Isso vai entrar muito no nosso assunto de hoje. Bacana, inclusive. Legal. Cara, eu quero saber todo o possível sobre modelagem, tá? Segundo a PNL, o que é modelagem? Tá, antes de mais nada, seria interessante explicar aqui o que é PNL antes de falar o que é modelagem. Sim. Tá? Então, PNL ela é o estudo da estrutura subjetiva da experiência. E claro, né, o que se pode calcular a partir disso. Sendo assim, se é subjetivo, o que eu estou vendo numa outra pessoa não é subjetivo, é objetivo. Então, eu estou vendo a pessoa que ela acorda todo dia 5 horas da manhã. Ela faz lá o café dela lá com, sei lá, com água específica lá, natural, e depois ela coloca óleo de coco. Isso é o objetivo, não é necessariamente o que faz ela ter um sucesso, ter um comportamento que eu queira. Mas as ideias, as representações que ela tem por detrás desses rituais, sim. Esses sim são a base que vão fazer ter um resultado similar ao dela. E alguns resultados, claro, né? Algumas coisas que ela faz podem ser relevantes ou não. Né? Mas é o que a gente vai explicar aqui. E aí a modelagem, ela parte do seguinte, eu quero entender o que você pensa, como você pensa, em que momentos você pensa, qual que é a sequência, para aí eu criar um modelo e eu conseguir replicar esse modelo em mim ou ensinar em outras pessoas. Entendo. Tá? Eu consigo fazer essa assimilação, ter resultados como os seus, e aí eu consegui realmente repassar para outras pessoas, ensinar outras pessoas. A base da PNL, ela vem muito disso, ela vem de estudo dessa estrutura, primeiro com grandes terapeutas, né, Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson, o pessoal deve saber de cor salteado, mas a partir deles nascem modelos. Aí a gente vê modelo Milton. Sim. É o e esses profissionais que você falou, né, que nem a gente conhece, mas para quem não conhece, essas pessoas que você citou, né, eram profissionais mais ou menos da década de 60, não é isso? 60, 70, mais ou menos dessa época. Nos Estados Unidos era conhecido mundialmente por uma região que tinha bastante profissionais de saúde emocional, de terapeutas, né? E é a partir daí que esses profissionais começaram a entender toda essa situação, e aí que veio o John Grinder, Richard Bender, e qual que é o outro? Robert Dilts. E aí daí começou a PNL em si, e tá aí até hoje, né? É importante falar do Robert Dilts, porque assim, ele não é um criador da PNL, propriamente dito, né? Ele não é um cofundador, nada do tipo. Ele, inclusive, veio na segunda leva de alunos do Bandler e do Grinder. Só que ele tem uma mente muito similar à dos dois. Se você pegar... O Grinder, ele era linguista.
É a especialização dele. Ele foi especialista em Chomsky, na linguagem transformacional, tudo mais. A ideia dele era pegar padrões. De comportamento. Padrões de linguagem que ele associava com certos comportamentos. Sim. O Bandler, ele era estudante de matemática e ciências da computação. Sim. Então, o trabalho dele era padrões. O Dilts, ele veio com uma mentalidade similar porque ele estudava arquitetura na mesma faculdade, na Universidade de Santa Cruz. Então, ele encontrava padrões. Então, por isso que acaba, dentro da PNL, a modelagem vai encontrar mais padrões, o que há em comum entre certas pessoas, do que propriamente dito em uma pessoa só. Em uma pessoa, eu vou encontrar o essencial, o que é de padrão que realmente está sempre que ela tem aquele resultado. Tá? Essa é a grande sacada que eu acho que é legal de pegar dos três. A mentalidade deles está muito voltada a encontrar padrões, mais do que, né, o pensar na emoção em si e tal. É mais o que há em comum. E aí, com base nesses padrões, eu tenho um comportamento diferente. Não, achei os padrões. Vamos colocar assim, encontrei uma pessoa que eu queira modelar. Né? Por que eu quero levar isso em consideração? Na internet, né, como a gente já tinha conversado antes, muitas pessoas de sucesso recomendam que você siga, né, faz o que aquela pessoa faz para você se tornar rico ou ter um resultado diferente na sua vida, na sua família, ou seja, copia o que aquela pessoa faz. Se você tem uma roda ali com 5 pessoas com um padrão de sucesso, com a mentalidade de sucesso, logo, se você conseguir entender como elas pensam, o que elas fazem, todo o padrão de comportamento, a tua chance de ter o sucesso também, bem próximo a elas, ela é muito grande do que se não tivesse essa mesa com essas pessoas, né? Então é mais ou menos assim. Esse pensamento está correto, né? Ele é correto. Ele é correto. Tem detalhes, mas ele é correto. Mas aí para eu estar modelando alguém, né? Explica como que eu faço. Vamos colocar assim, uma pessoa, ela quer começar uma atividade física, né? Só que não tem motivos. Eu não consigo achar razão, né? Não tenho nem dor e nem prazer para poder, né, me mexer. Eu só estou na metade do caminho ali. Nada me motiva, mas também não quero ter algo mais. Porém, eu sei que preciso. Né? Como que eu devo fazer caso eu reconheça, agora eu preciso mudar, ter a ação da atividade física e preciso modelar alguém. Né? Geralmente jogador de futebol, alguém que faça natação ou algum esporte relevante, a pessoa, putz, eu quero ser que nem aquele cara, ter aquela atividade, aquele padrão que o cara utiliza. O que eu devo pensar para poder modelar desse formato? A primeira coisa que você tem que entender na verdade, eu quero ser igual aquele cara, mas onde é que eu tô? Esse é o ponto primário, tá? Sim. Por quê? Porque existe uma estratégia. Quando você fala assim, eu gostaria de fazer exercício físico, mas eu não tenho motivação. Eu não tenho dor, não tenho prazer. Na verdade, tem. O prazer está em não fazer. Sim. Quando pensa em fazer, não tem motivação, isso não é o suficiente. Podemos dizer que você está se afastando de. Né? Existe um metaprograma que está rolando ali. Né? Então, existe uma estratégia. Para a base de estratégia, o que está dando base para ela? O que você acha, o que você pensa a respeito daquilo. Então, existem crenças que devem ser quebradas. Então, você tem que ter uma base do que você acha a respeito daquilo antes de você começar a pegar as crenças da outra pessoa. Sim, porque não basta só pensar. Né? É válido pegar a crença. Óbvio que é válido, porque a crença é o que vai dar sustento. Tá? Entendi. Só que não basta só eu pensar, agora essa semana eu vou fingir que eu acredito no que esse cara acredita. Não, eu tenho que entender o que eu acredito que é contrário ao que esse cara acredita, para eu começar aí a modificar primeiro essa parte. Então, minhas crenças limitantes, eu preciso entender elas, modificá-la para que essas crenças sejam semelhantes a quem eu vou estar modelando. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Tá. Você começa com uma base. Vamos pensar numa pirâmide aqui, Sim. Tá? Você começa numa base. A base, ela é o estado emocional, crenças, tá? E valores.
E vamos colocar aqui talvez gatilhos, disparadores, né? As famosas âncoras da PNL. Né? Para quem não sabe o que seria uma âncora, seria um estímulo que causa uma emoção X ou Y ou até um comportamento, tá? E até um pensamento. A pessoa ela vê e ela pensa em alguma coisa, não necessariamente traz uma emoção já na hora, mas vai trazer uma resposta. Tá? Então, qualquer estímulo a gente pode chamar de âncora. Perfeito? Então, se temos essa base aqui, é por aqui que a gente tem que começar a trabalhar para entender o que a outra pessoa faz. Então, vamos pegar um desportista, hoje em dia o mundo maromba tá em grande alta aí. A gente pega, por exemplo, o Renato Cariani. Então, eu teria que, se eu não tenho contato com ele, que seria o melhor dos mundos, tá? Eu ter contato com ele, eu conversar com ele, eu colocar ele naquela situação onde ele executa essa estratégia que eu quero, para eu conversar, fazer perguntas ali ao vivo e eu saber realmente o que está rolando em tempo real. Tá? Se eu não tenho isso, se eu não tenho essa possibilidade, eu vou pegar livros, eu vou pegar vídeos, eu vou pegar o máximo de informação. Porque às vezes é aquilo que você falou, a pessoa não tem acesso, né? Às vezes eu quero, sei lá, você falou do Cariani, tem Paulo Musi, são caras que dificilmente você tem acesso, tem que você comprar a mentoria do cara e você pode bater um papo ali. Só que a mentoria de um cara desse é 50 mil pra você estar perto dele ali, né? Exatamente. Então, quando a pessoa não tem o acesso, é aquilo, atrás de livros, vídeos do cara praticando o esporte, mas é que tá, se a pessoa tem esse acesso, o cara não vai contar a estratégia, mas vai estar fazendo. Mas não depende da emoção, não depende da crença, a crença que eu tenho e a crença que ele tem. Como que eu vou saber a crença que ele tem? Então, aí é onde você vai buscar principalmente vídeos de entrevista antes de você ver ele fazendo. Entendi. Tá? Porque em entrevistas, por exemplo, você vai ver o Cariani, ele acredita, isso é uma coisa muito forte dele, que só a musculação que traz benefícios, né? Não, obviamente eu estou exagerando aqui, é uma hipérbole, mas só a musculação ela traz benefícios reais para você ter um envelhecimento saudável. Sim. Então ele já pensa isso, então já é uma crença que eu tenho que pegar. Tá? Então, já tem uma frase aqui. Aí entra no conceito, não vou falar coisa muito técnica, entra naquele conceito de execução perdida. Já percebi aqui que tem uma crença por detrás do que ele está falando. Aí eu já anoto. E aí eu já vou vendo outras coisas que são possíveis dele falar. Onde que a gente vai ver? As pressuposições dele. Normalmente aí tá cheio de crença, tá cheio de valores. É o que seria mais ou menos o que ele acha que é. Tem que ter... Ele vai falar uma frase. O que tem que ser verdade para essa frase ser verdadeira? O que tem que existir para essa frase ser verdadeira? Por exemplo, a musculação é a única coisa que vai fazer com que você tenha um envelhecimento saudável. Tem que existir envelhecimento, tem que ter um envelhecimento que não é saudável e ele tem que saber que a musculação salvou alguém. Ele tem que ter um relato. Tem que ter um relato. Tá, então você já vai pegar assim, se ele buscou esse número de evidências para fazer uma frase dessas é porque ele acredita muito. Então já é uma Ou seja, então a pessoa ela tem que ter credibilidade. Tem que o cara defende, né, aquele projeto, aquela tese, né, de que a musculação ela vai te dar um envelhecimento melhor, mais saudável, e é comprovado. Né? Não necessariamente tem que ser comprovado, tem que ser comprovado na cabeça da pessoa. Sim, mas eu digo, tipo, o nível de autoridade que ele tem de eu acreditar nele. Sim, né? Perfeito. Não, tipo, em caso científico, o cara, né, fazer defender um artigo, fazer um artigo, nada disso. Mas em si, eu confiar, ter autoridade, né? O cara ter autoridade, aquele cara sabe o que tá falando. Sim. É mais ou menos isso. Sim. Tá. Perfeito. Legal. E é uma vez que eu tenho essas... Eu vou pegar o maior número que eu puder de crenças, eu vou avaliar quais crenças que são relevantes para a estratégia, e aí eu vou falar de estratégia. O que é estratégia? Estratégia é o ponto essencial que está rodando, né, um programa mental, vamos chamar assim, que está rodando para fazer o exercício em si. Tá? Porque o Cariani, por exemplo, ele não faz exercício toda hora. Não é a todo momento que ele está fazendo exercício. Mas tem um antes, tem um início,
tem um durante e tem um final. Dentro desse todo aqui que eu falei, existe uma estratégia mental. Então, as crenças elas vão ajudar a disparar essa estratégia mental, fazer com que ela rode. Uma vez que eu tenho as crenças essenciais, eu vou ver quais realmente são válidas para isso. Aí eu vou e começo a pegar. Tá, e agora? Como é que ele faz para fazer o exercício, né? E aí tem também, né? A gente vai acabar usando o Cariani muito, vamos mudar um pouco. Vamos mudar um exemplo. Vamos colocar o empreendedor que queira. Vamos colocar assim. Vou colocar na odontologia. Um empreendedor que não está com o seu negócio a todo vapor, não está conseguindo dar saúde ao seu negócio, está perto de quebrar. E ele decide modelar alguém de sucesso. Tá? Pegar uma clínica de sucesso ou uma franquia de sucesso. Vamos pegar esse exemplo. Tá? De como que ele sai disso modelando alguém de sucesso, uma clínica de sucesso. Ou um doutor de sucesso, no caso, né? Sim. Então, analisar suas crenças, porque se ele está com um problema em seu negócio, é porque provavelmente as crenças dele, ele não conseguiu associar a realidade com a crença dele, né? E o negócio não vai, por quê? Porque não tem as estratégias certas, não acompanhou o que o mercado hoje oferece e está na situação que está. Só que daí ele decide fazer a modelagem. Ele viu um doutor X, uma clínica X ou um profissional X e fala, eu vou modelar esse cara. Então já tem a base de crenças, ele tem que modelar, ver como que essa outra pessoa pensa, né? Esse outro, a estrutura por trás do outro negócio. Né? Coloca como pessoa, mas que seja um negócio, que seja uma equipe, né? Sim. Para se igualar a crença dele. Primeiro, ver o que aconteceu de errado, você precisa entender por que eu estou nessa situação. Porque, sei lá, gastei o dinheiro que não era para gastar, fiz negócios que não deveria fazer, né? Dei desconto que não deveria dar. E aí ele vai para o negócio de sucesso. Ou seja, eu entendi, o entender a crença limitante é isso. Sim. Eu entendi o erro, né? É mais ou menos isso. Para eu quebrar a crença, eu preciso entendê-la, né? E saber que é aquilo que me prejudicou. Perfeito. Mais ou menos isso. Perfeito. E aí eu vou modelar. Vou ver a crença. Aí eu vou ver a crença. Seria a estrutura do outro negócio, né? Porque às vezes eu falo crença, mas não adianta eu pensar em uma pessoa sendo que é um time, né? Exatamente. Como que eu copio um negócio? Exatamente. Como que eu modelo um negócio? Como que eu entendo crenças de outro negócio? Aí você vai pegar, aí eu acredito que o melhor mesmo é pegar vários negócios. Sim. Para você pegar. Para achar o padrão. Exatamente, para você entender o padrão. Você tem que saber qual que é o denominador comum entre esses negócios. Aí é onde você vai encontrar não só crenças, você vai encontrar certos tipos de pensamentos que são meio sequenciais. Tá? Que aí entra, né, a gente já tem a camada aqui embaixo, que é a de crenças, estados emocionais, etc. Vamos para a camada de cima, que a gente pode chamar de habilidades simples. O que são habilidades simples? De simples para complexa, né, que seria o para cima do negócio. Vamos pensar em algo bem simplesinho aqui para dar de exemplo. Falar em público, ou dar uma aula em público. Sim. Tá? É uma habilidade complexa. Para essa habilidade complexa acontecer, eu tenho que ter habilidades simples. Vamos supor que uma dessas habilidades seja fazer uma leitura do público. Tá? Para eu ler o público, eu tenho que pegar alguém que saiba ler o público. O que ele olha na hora? Quando a pessoa está com uma microexpressão tal, o que ele pensa na hora? Como que ele pensa para fazer com que a pessoa mude expressão ou ele potencialize essa expressão, dependendo de qual expressão que é, né? Observando o público como um todo. Então, aqui eu estou vendo o quê? A base de operação. E aí eu tenho que ver entre esses negócios, né, voltando para os negócios, o que eles fazem quando o negócio está indo bem e o que eles fazem quando o negócio está indo mal. Porque é uma operação que vai se dividir em duas. Sim. Tá? Quando está indo bem, o que eles fazem? Eu quero uma pessoa que mantém, ela tipo não mexe em time quando ele está ganhando, ou eu quero uma coisa que seja mais, não, agora que está ganhando, eu sei que eu tenho que mexer mais e por aí vai. É mais uma questão de o que eu adiciono, o que eu retiro, né? E quando está indo mal,
Por exemplo, eu tive meu negócio e aí eu tive um problema X. Num problema X igual, o que essas pessoas, o que esses negócios fariam? Tá? Entendi. E aí tem uma sequência lógica que você vai encontrar dentro do negócio. Tá? Que aí entra nessa questão de habilidades simples, que são quebradas. São várias microhabilidades que vão compor a habilidade complexa. Entendi. Então é como se fosse o objetivo, né? Eu tenho um objetivo, só que para chegar nesse objetivo tem um monte de coisas simples, né? Que a pessoa faz no dia a dia, com planejamento, às vezes treinamento com secretária, treinamento com aquele, que vai sustentar ele. Exatamente. É aí onde você vai perguntar como ele sabe que tem que treinar a secretária. Como ele sabe que o treinamento da secretária já está bom o suficiente. Que ele tem que ter uma base de comparação dentro da cabeça dele. É essa base de comparação, que é mais subjetiva, que você vai buscar. Como que ele sabe... Porque daí essa métrica do como que eu sei é uma métrica. Cara, métrica. Como que eu sei... Essa métrica seria no padrão que ele viu naquelas empresas. Pegou um conjunto de empresas, ela tem esse padrão quando chega nesse ponto. Do treinamento de secretária. Aí você vai treinar sua secretária. Você vai saber que sua métrica está certa quando chegar no padrão que ele pegou das outras empresas. Perfeito. É isso Entendi. mesmo. É isso mesmo. Então, todas as empresas, elas vão falar que todas as empresas que você entrevistou, ou foi saber a respeito, tem por padrão um treinamento específico para uma equipe de vendas e uma equipe de relacionamento. Só exemplo. Pô, legal. Então, eu já percebi que aqui para eles é essencial isso. Por que é essencial? Aí você vai começar a destrinchar. Como que ele faz? Como que ele chega no ponto final do treinamento da equipe de vendas? Como que a equipe de vendas tem que estar para eles saberem que a equipe está boa ou não? E aí a parte de relacionamento. Como que tem que estar? Como que eu tenho que treinar? O que tem que estar acontecendo? Que tipo de pessoas que tem que ter em cada área? São coisas aí que são do quê? Do julgamento dessas pessoas que estão aí tomando as decisões. E aí, de novo, é aquela questão do julgamento subjetivo. Como que elas fazem essas análises na cabeça delas? Elas têm que ter um ponto final para fazer essa base de comparação e elas têm que ter mais ou menos uma ideia de como que elas vão executar. E isso é a operação. Entendi. Isso em si é a operação. É a operação que vai complementar uma habilidade simples. Para depois, juntando tudo, virar uma habilidade complexa. Legal, interessante. E isso, a PNL ela é utilizada em tudo, né? Tem pessoas que sabem que estão usando PNL, tem pessoas que por habilidade nata ali não praticam sem saber. E tem diversos treinamentos, né, que a pessoa consegue ter acesso a essa estrutura e saber perguntas tipo como, por quê, onde, são perguntas. Eu devo pensar quais são as perguntas que eu devo fazer para extrair informações mais específicas, tipo, para sustentar o negócio. Tá. A primeira coisa que você tem que pensar, assim, já é uma coisa muito pessoal minha, tá? Quando você vai trabalhar com alguém, quando você vai modelar alguém, você tem que ter perguntas do tipo: eu estou indo para dentro do mapa de mundo dessa pessoa, mapa de mundo de subjetividade, né? Ou estou indo para fora? Essa pergunta está indo para fora do mapa de mundo dessa pessoa. Então, por exemplo, o que você faz de manhã quando você acorda? Você está fora do mapa, não está dentro da subjetividade dela, né? Por que é importante para você tomar esse tipo de café de manhã? Aí eu estou dentro do mapa. Então, são perguntas que primeiro tem que direcionar para dentro do que está acontecendo no mapa da pessoa. E depois são perguntas abertas, que vão fazer com que a pessoa fale mais. Não me perguntas de confirmação. Ah, você toma esse café aqui porque você se sente melhor. A resposta é sim ou não. Sim. É claro que no mundo ideal, né, no mundo normal, se o cara tá disposto a falar, ele vai... Não é porque eu me sinto melhor, porque tal. Ele vai explanar um pouquinho mais. Então, o ideal é sempre você fazer perguntas como, onde, quem, quando, né? Dentro da minha atuação clínica, por exemplo,
A pessoa chega para mim e fala, pô, mas eu tô me sentindo muito ansioso. Agora? Uma pergunta de confirmação. Não. Então, quando? Quando que você se sente ansioso? Então, eu tô indo para dentro do mapa dessa pessoa para saber exatamente o quando, porque tem que ter um disparador específico. Tá? Não necessariamente a pessoa tá com aquela estratégia rodando o tempo inteiro. Então, eu tenho que saber exatamente quando que se dispara. O que acontece um pouquinho antes, o que acontece no início, que é quando disparou, né? Quando a estratégia até mental porque começa a rodar. esse tipo de pergunta de como a nossa mente ela é específica, altamente específica. Se eu falar para você, pega essa xícara e encha para mim, aí você vai falar, encher com o quê? Aí se tiver 2, 3 tipos daquilo que eu falar para você, você vai falar, tá, mas qual, né? Tem que ser altamente específico, senão o nosso cérebro ele tende a poupar energia, não quero gastar energia, então quanto mais específico, melhor, né? E na maioria dos negócios não tem essa comunicação. Não tem essas perguntas, não, até para secretária, para algum colaborador, né? Se eu entendo que essas perguntas vão me dar informações valiosas, que eu vou entender o mapa da outra pessoa, eu vou estar entendendo o porquê. A razão por que você não fez, ou porque você fez demais, enfim, ou porque você fez errado. E o problema é quando eu não tenho essas perguntas. Simplesmente você não deu resultado e eu acho que, sei lá, devo te demitir, ou vou te julgar por alguma coisa, enfim, né? E a prática da PNL, nesse caso, ela é essencial, né? Sim, isso salva negócios, isso impulsiona negócios, e não somente dinheiro. Não é porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com saber fazer perguntas, né? Extrair informações. Vale mais que dinheiro. Sim. Né? Se eu souber o teu problema, você tem um problema, sei lá, de ansiedade, você citou ansiedade, e eu entendo a sua ansiedade, te ajuda a resolver, e te cobra um valor, cara, resolvi o problema seu. Isso gerou dinheiro. Sim. Gerou um resultado. Né? Ou seja, meu produto te ajudou, resolveu, e vice-versa. Isso para qualquer serviço. Para qualquer serviço. Então, entender perguntas como, por quê, todas as outras, tanto fechadas quanto abertas, né? Dar uma dimensão e entender o mapa, entender como que a pessoa pensa. Né? Eu sei que é chato durante o dia a dia, putz, é chato. É chato ficar fazendo perguntas, às vezes eu sou mais introvertido, eu não quero, só quero fazer meu trabalho e ir embora. Né? Porém, hoje, o mundo do jeito que está, a gente precisa ser específico, precisa ter estratégias, entender o melhor cenário para o meu negócio ser saudável. Não necessariamente é dinheiro. Parece que tudo é dinheiro. Meu negócio não está dando lucro, injeta mais dinheiro. Injeta mais. Mas não é o problema. O problema são pessoas. Exatamente. Né? Pessoas, processo e produto. Se alguma dessas 3 tiver com problema, você não tem negócio. Né? Então, isso que é o interessante. Né? Eu coloco como... citei consultório, citei ali empresas voltadas nesse ramo, porque tem possibilidades que hoje em dia na internet oferecem muito. Ganhe 100 mil reais. Deixe o seu consultório como um consultório de luxo. E tá certo, tá legal, né? É uma possibilidade. Sim. Porém, a gente precisa entender de pessoas. Entender como que elas pensam, que nem uma secretária, uma recepcionista. Entendendo dos propósitos e sabendo fazer perguntas, logo ela vai me dar uma lucratividade, porque ela vai estar fazendo pergunta específica para o paciente. Exatamente. Vai ser específico, não vai? O paciente vai contar suas dores, seus desejos, seus medos. É meio caminho andado, né? E são informações valiosas, que as pessoas não dão bola para isso. Eu quero só que você seja atendido em 30 minutos ou 1 hora, passe o teu cartão e talvez a gente se vê no mês que vem. Não. E entendendo, isso gera credibilidade e autoridade. Esse paciente, ele expôs sua emoção, expôs seus medos, suas dores. Eu entendi, fui humano, pratiquei uma odontologia mais humana e o paciente saiu feliz e a clínica ficou saudável. Por princípio, se eu tenho esse princípio, esse padrão, isso tem que ser um padrão, né? Consequentemente, eu estou num caminho melhor do que se eu não praticasse. Né? É um bom princípio para se usar num consultório, no meu caso. Né? Mas no meu dia a dia, no dia a dia, não em consultório, como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia?
questões rotineiras, em conversas. Como que eu consigo praticar a modelagem? Eu vou só dar um complemento aqui Sim. antes de responder, porque eu acho importante, tá? Vai complementar. Quando a gente vai partir do ponto de vista de PNL e hipnose também vai falar muito disso, nós temos os sistemas representacionais. O que é isso, né? Os nossos 5 sentidos têm uma representação dentro da nossa mente. E o ser humano ele não vai agir se não tiver essas representações. Então, por exemplo, quem está assistindo aí, né, você, se eu falo para você, qual que é o... A gente está aqui em São Paulo, né, quem está na região de São Bernardo, qual que é a sua praia favorita aqui no Brasil? Você vai me descrever, mas você está lá? Não está. Então, é uma representação visual, uma lembrança que veio uma representação visual. Nós temos a auditiva, que a gente lembra, por exemplo, de música que a gente gosta, a gente conversa com a gente mesmo, né? E até faço uma piada normal, conversar sozinho, não tem problema nenhum. Né? O pessoal antigamente falava que não, né? Não podia falar sozinho, não. Pode falar, Hoje tá fica à livre, vontade. hoje quem nunca, né? Pois é, já até argumentei, né, comigo mesmo. Nós temos uma representação que a gente vai chamar de sinestésica, que seria uma lembrança de tato, por exemplo, mas também barra emoções, né? Então, existe uma representação que dá as emoções em si. Gustativo, olfativo, né? Os 5 sentidos estão ali. Quando você vai pegar informações de uma pessoa, ela nas palavras dela, ela vai trazer para você. Ela vai falar, não, quando eu vou tomar uma decisão X, eu me coloco na pele da outra pessoa. Pô, então aqui a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa interessante dentro da mente dela. Ela consegue, na mente dela, com uma representação visual, se colocar na posição da outra pessoa. Então, é o que dentro da PNL a gente vai chamar de posição perceptual. Tá? Então, eu estou me colocando numa outra posição e dentro da minha mente eu estou vendo como essa pessoa veria. Legal, então já é uma informação valiosa. Porque quando eu estou na posição da outra pessoa, eu me pergunto, pô, o que ela faria nesse momento? Pronto. Então, eu já tenho uma representação visual dessa posição perceptual, e eu tenho um auditivo, eu tenho uma conversa interna, um diálogo interno. Esse diálogo interno está guiando o que eu tenho que procurar quando eu estou dentro da posição da outra pessoa. Então, com esses detalhes, eu vou montando o modelo dessa pessoa, para eu poder depois replicar. Entendo. Tá? Então, beleza, a gente pega essa informação e aí, a partir daí, a gente sabe o seguinte: as perguntas, como você estava falando, elas não só vão... a PNL em si, ela não só vai ajudar a fazer perguntas melhores, trazer mais informações, como também dar uma orientação. A partir do momento que eu sei que a pessoa ela funciona através dessas representações internas, quando eu vou falar para ela, atenda uma pessoa com felicidade, eu não vou falar isso. O que é felicidade para essa pessoa que eu estou falando? Às vezes é sofrimento, às vezes a pessoa fica feliz com sofrimento. Exatamente. Né? É subjetivo. É subjetivo. Então eu vou falar para ela, quando uma pessoa entrar aqui, você sorrir para essa pessoa, lembra de alguma coisa muito boa, muito legal, antes de falar com essa pessoa. Conversa, faz perguntas, busque pegar mais informações dela do que dar informações, para que você tenha exatamente todos os dados que você precisa para me passar. Faz ela se sentir bem, conversa com ela, faz ela se sentir à vontade, oferece um café, oferece uma água. Então, estou dando aqui um passo a passo que é possível ela se imaginar fazendo. Se ela não se imagina fazendo, ela não faz. Então, eu meio que tenho que narrar o máximo possível com detalhes para que a pessoa imagine, que já seria uma prévia, para ver se ela consegue fazer. Exatamente. Tipo, pessoal, é verdade, eu me imagino fazendo tudo isso que você me falou. Uhum. Logo eu consigo replicar. Agora, por exemplo, dentro de telemarketing, o pessoal fala, não, tem que ter um sorriso na voz. Como? O que é um sorriso na voz? E aí você vai conversar com as pessoas, a maioria não sabe. E aí atende daquele jeito máquina, né? Não, blá, 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 blá. E aí você vai pega as pessoas, você vai conversa com os supervisores. O que é que tem sorriso na voz, na opinião de vocês? É fulano e ciclano. Aí você vai conversar com os dois e você vai entender, por exemplo, que quando eles vão atender, eles imaginam que o cara é um amigo.
e que faz tempo que eles não veem esse amigo deles e eles sentem essa necessidade de agradar. E aí eles sorriem. E aí eles falam com mais tranquilidade. Porra, já é... Perdão aí, falei um palavrão, mas... Pô, aí já é uma coisa aí que... Já é uma informação válida para eu passar para os outros. Quando você for falar com uma pessoa, imagina que essa pessoa você não vê faz um tempo. Que é uma pessoa que você quer realmente agradar porque você gosta dessa pessoa. Não tem uma pessoa que você... Todo mundo tem um amigo que... Ou parente que você gosta dessa pessoa muito. Imagina que é essa pessoa na sua frente. Como seria a emoção de tratar essa pessoa? Pronto, aí você começa a já trazer mais possibilidades. E você está fazendo a pessoa imaginar. Quando a pessoa imagina, ela consegue executar. E até porque hipnose, hipnoterapia e PNL lida muito com imaginação, né? Que é o que a gente tem na nossa mente. A gente tem o quê? Bases de tudo aquilo que a gente sente, né? Sinestésico, auditivo, visual, e que tem uma emoção e que tem imagens, né? Que eu preciso imaginar como que seria com base em tudo isso que eu vi na minha vida e fazer sentido ao ponto de eu fazer tudo isso que você está falando. Porque é aquilo, você citou um treinamento, um atendimento em telemarketing. Se a pessoa não aceita o que você está falando, cara, não consigo, não quero. Aí já é um outro fator, né? Eu costumo falar que você tem 3 pilares para você fazer uma mudança numa pessoa. O primeiro pilar é a consciência. As crenças, que nem a gente estava falando no início. Né? A pessoa ter a consciência de que algo está errado ou que algo poderia estar melhor. Tá? Porque não necessariamente algo está errado. O cara, por exemplo, jogador de futebol. Ele bate falta ali, já é profissional, já há algum tempo, mas ele poderia bater melhor. É só um exemplo. Sim. É algo que poderia estar melhor. Né? Então, eu tenho que ter essa consciência. O segundo pilar é a vontade. E não é uma vontade do tipo, pô, eu gostaria de... Né? É uma vontade de, não, eu vou pagar o preço para isso. O que eu estou disposto a fazer para alcançar esse resultado. E o terceiro pilar é a ferramenta correta. Entra hipnose, entra, né, a PNL, entram outros, vai depender muito do problema em si, né, claro. Um problema de uma doença não vai ser PNL que vai tratar isso. Sim. Então, é a ferramenta correta para aquele problema em si, aquele problema específico, tá? Eu tô meio italiano demais aqui. Falando. Não tem problema não. Não tem problema. E uma coisa que é interessante, às vezes, mas não conte tanto com isso, tá? Tanto na área empresarial quanto na área clínica. Às vezes você vai ver uma pessoa que ela não tem vontade por algum bloqueio. Aí é onde você pode ajudar essa pessoa a encontrar esse bloqueio e trabalhar com isso, tá? Dentro de um trabalho empresarial, quando você vai trabalhar dentro de empresas, é muito comum você achar gente que não quer. Sim, até nesse ponto que eu queria chegar. Pessoas que não querem o processo, né? Mas para contratação dessa pessoa, ela não quer. Como que eu deveria fazer uma entrevista? Com quais perguntas que eu poderia estar fazendo para entender mais ou menos esse perfil da pessoa que não quer, né? Geralmente, se você vai contratar alguém, você conta a história do lugar, de como que funciona os seus valores, os princípios, para que aquela empresa foi criada, quais benefícios oferece. E às vezes a pessoa precisa do emprego, só que você não faz as perguntas corretas para saber se aquele profissional vai dar certo, coincide com aquilo que você tem de valor na sua empresa. Né? Você teria alguma estratégia para Eu oriento geralmente a pessoa a fazer perguntas do porquê, né? O que é importante, o que não é importante e por quê. O que é importante para você na hora de executar a tarefa X ou de você trabalhar dentro de uma empresa? Aí a pessoa vai trazer. Normalmente nessas perguntas, por que eu faço o porquê também? A pessoa, ela responde, né? Ela está numa entrevista, está querendo emprego, então ela tende a responder o que ela acha que você quer escutar. Sim. Né? E aí é onde você vai perguntar, por quê? Por que isso é importante, então? Para mim é importante trabalho em equipe. Aí a pessoa nunca trabalhou bem em equipe, né? Você pode... É aquilo. A pessoa fala, trabalho em equipe. Aí você coloca... Tá, mas quais trabalhos em equipe você já fez?
Também você pode. E você vai afunilando, você pode né? afunilar mais. O porquê ele vai trazer, se a pessoa se embananar. Meio que estimula a emoção. Você estimula a emoção, exatamente. Porque a pessoa, se ela se embananar na resposta do porquê, você já sabe que ela não atua tão bem nessa área específica. Ou se ela filosofar demais, né? Você pode ver que ela está meio que fugindo, né? E aí você pode até afunilar mais. Quais trabalhos em equipe você fez? Onde você fez? Quantas pessoas eram na equipe? O que você acha que foi mais legal e mais importante que você tirou desse trabalho nessa equipe específica? Você também está afunilando mais. E aí... que o legal é com base nas respostas, você formula a pergunta com base nas respostas do outro. Com base nas respostas dos outros. E aí vai gerando esse funil que torna mais específico. Exatamente. E quanto mais específico, mais informação, mais dados você tem para ver se funciona. Não só para contratar alguém. Exatamente. Mas sempre com base na informação do outro. Relacionamento, né? Você tem que suspender. É claro que é praticamente impossível, tá? Mas o máximo que você puder, você tem que suspender o que você já está imaginando que a pessoa vai responder ou não. Tá? Então você tem que sempre estar num feedback constante. O seu foco de atenção tem que sempre estar para fora. Porque isso vai trazer, conforme ela vai respondendo, você vai ter mais possibilidade de crescer e entender mais esse mapa dessa pessoa. Tá? Entendi. E aí, dentro desse contexto, por exemplo, de uma entrevista de emprego, quando você começa a especificar, aí você sabe, pô, não é bem o perfil que eu quero. E isso que é legal, que isso é aquilo que eu escuto que faz sentido, cara. Não existe nada mais caro que um funcionário barato, né? Você contrata por preço, você tá ferrado. É melhor você pagar um pouco mais, ter alguém de valor que vai agregar, que coincide, que tem habilidade, tanto de perguntas quanto de execução. E isso seu filtro, né, a sua base, você começa a nivelar para cima. Agora, se você contrata por preço, você faz, aí faço. Então, você está contratado. E você coloca na tua empresa alguém que não está alinhado, alguém que não entendeu o processo, que precisa do dinheiro. E pensa, você tem uma equipe com 10, que 5 é nesse formato. E aí você não entende, e aí o seu negócio acaba não tendo o resultado que você quer. Exato. O ROI no final não vai fechar. Exato. Né? Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas de empreendimento, de empresários em si, não percebe, talvez não perceba, tá? Pode ser uma leitura mental minha. Mas eles não percebem que os valores da empresa são os valores deles. O empresário é que define o valor da empresa. Então, quando você está falando sobre visão, valores, né, missão da empresa, nada mais é do que o que o empresário, o dono da empresa, acha importante. Se você consegue afunilar bem, primeiro, dentro do empresário, aí é a autopercepção, a consciência. O que realmente é importante para ele, dentro daquela empresa, dentro do negócio dele, ele consegue extrair melhor quando ele for fazer uma entrevista. Ele sabe exatamente o que ele vai procurar ou não. Tá? Interessante. Lembro que eu trabalhei num lugar como dentista e o dono da clínica, né, ele tinha uma rede, tem ainda algumas unidades, e ele, né, na reunião ele falava, ele abordava assim, para o dentista que deseja passar em concurso público, ele não queria no time. Por quê? Porque o dentista, que teoricamente está com uma ideia de passar no concurso público, ele não vai se preocupar em fechar orçamento, ele não vai se preocupar em vender outros produtos além do que aquilo que está na avaliação, né? Então, mais ou menos essa filosofia, e a filosofia, hoje, pensando mais por esse lado, é válida. Quando ele falou isso, estava numa reunião, eu falei, caramba, como que esse cara pode falar isso, né? Você já está ali na lata, tinha uns 2, 3 ali que estudavam, até tinham passado em concurso, os caras tudo sem graça. Eu falei, nossa, como que o cara tem peito para falar, mas é o negócio dele, é aquilo que você falou. É a crença dele, né? O negócio dele que vai ter o valor dele e que aquele que comprar entra na filosofia e forma uma pirâmide. Né? E para ter a base dele, precisa começar com a filosofia e descendo. Exatamente. Né? E é interessante, não precisa ter medo de falar.
O negócio Não. Às vezes a pessoa fica com receio de falar, né, mandar embora ou de cobrar alguma coisa. É complicado porque acaba pegando algumas crenças de hoje em dia. Perguntar, por exemplo, é o medo que as pessoas têm. Pô, mas se eu perguntar, o cara vai achar que eu não entendi direito. Daí? E daí? Pergunta mesmo assim. Né? Você não entendeu direito, você não pegou tudo que você precisava. Não é uma questão de eu tenho que entender de primeiro ou não. É uma questão de que informações que eu tenho ou não. É isso. E mandar embora essas coisas. Dentro de uma empresa, pela minha experiência, tá? É mais sobre quem você retira para o seu time ser melhor do que quem você põe. Pela minha experiência. Se você tem uma equipe grande, o braço mais fraco geralmente é o mais forte do concorrente. Né? É o braço mais forte do concorrente. Então tem mais a ver com o que você vai retirar dali e não tem que ter medo disso. Você tem que acreditar no potencial do seu negócio e que você está disposto a pagar qualquer preço que for. Claro que, né, não vamos exagerar, né, mas você está disposto a pagar o preço para que esse negócio realmente flua, para que ele cresça. Porque não existe um empresário, eu nunca conheci, pode até falar aí da boca para fora, mas eu nunca conheci um empresário que não abriu um negócio para ter dinheiro. Por esporte ou hobby ou por filantropia não existe. Não existe. Então, desculpa, se você está sendo prejudicado por um braço fraco, vamos dizer assim, por óbvio, para você proteger o seu negócio e até as outras pessoas que estão dentro do seu negócio, porque se você... Vamos pensar a longo prazo. A empresa tem 5 anos. Por base, ela sobreviveria talvez mais 5 anos. Uma base assim, se ela está funcionando assim, malemar, tá? Se você percebe que ela está fraca nesse sentido, que talvez no máximo mais 5 anos, uma hora vai fechar e as pessoas que estão embaixo de você serão prejudicadas. Todas, inclusive as boas, que estão vestindo a camisa e que estão lutando junto com você. Você vai prejudicar essas pessoas por medo de retirar uma que está prejudicando o restante? Né? Então tem que ter esse jogo. Se você ter esse feeling, né, de entender, é uma bomba, né? Você arma na sua empresa, tirando alguém, só que é um mal necessário. Sim. Você precisa remover aquela peça, lógico, você não vai remover a peça errada, né? Aí, para isso que vem as perguntas certas, para entender todo o cenário. É por isso que tem o CEO, né, da empresa, justamente por isso. O cara vai analisar tudo e vai naquele setor e vai entender aquilo e falar, aqui que é o problema e aquela pessoa que é o problema, né? E se a pessoa não estiver disposta a se imaginar, fazendo, mudando, entendendo o que errou com base na sua crença, ou seja, ela é a peça que precisa ser removida. Não precisa ter medo nenhum. O negócio vai se tornar saudável, virar alguém... Se o cara não tá bom, não tá desempenhando, você acha que se eu contratar outro, ele vem pior que aquele? É bem difícil. Então, é o seu processo seletivo que não tá legal. Você tira um cara ruim, coloca outro. Pô, mas coloca pior, então, peraí, quem contrata? Alguma coisa tá errada. Né? Então, mais ou menos com essa base para ter saúde de negócio. Né? Exatamente. Bem legal, cara. Uma coisa, só dando mais um exemplo, aí já não foi um ato clínico, não foi um atendimento nem nada do tipo. Um amigo meu que chegou para mim e falou, pô, eu tô querendo parar de fumar. Não tô conseguindo. Ele só mandou mensagem por WhatsApp, né? Falei, mas você já se imaginou sem fumar no futuro, como é que vai ser? Ele, não. Eu falei, então eu começaria por aí. De novo, aquela questão. Se você não imagina você fazendo, você não chega lá. Você anda em círculo. Até porque imaginar, que nem no caso do tabagismo, né? Eu preciso imaginar a dor que pode me dar, o benefício, o prazer que eu vou ter parando e o prejuízo que eu vou ter continuando. Exatamente, é isso? Exatamente. A longo prazo você tem que imaginar. Uma coisa que um tabagista já imagina, entre aspas, vamos dizer assim, ele já se imagina no futuro fumando, porque ele já faz isso. Mas ele tem que fazer um exercício. Isso, claro, eu não vou falar de um caso que, por exemplo, o cara não está numa hipnoterapia, ele não está indo no terapeuta, ele não está procurando, ele está tentando parar por conta. Sim. Tá? E se ele não consegue
imaginar o benefício, ele não consegue se imaginar parando, ele não vai, né? Ele não vai conseguir parar. Não vai ter nenhum estímulo, ele não tem estímulo, nada. Não tem estímulo. Se ele não consegue ver, por exemplo, o mal que isso causa, as pessoas da família dele estão se afastando. Ele tá... Pô, ele tenta subir uma escada e já não consegue... Chega lá em cima morrendo. Então, se ele não consegue perceber essas coisas e fazendo uma projeção também negativa a longo prazo, ele também não vai parar. Não tem estímulo. Entendi. Ele tem que ter um estímulo, tanto negativo quanto positivo, e ele tem que ver muito bem, ele tem que imaginar como é que vai ser lá no final, ele se livrando, porque senão ele não tem caminho. Eu costumo chamar isso de visão. Sim. E aí aquilo. E a modelagem, nesses casos, também é válido, né? Total. Porque se eu pego um tabagista e que não fuma mais, entender o porquê, como ele parou, o que ele fez, o porquê, o motivo, o benefício. Cara, e agora? Você parou de fumar há quanto tempo? Ah, tô há 10 anos sem fumar. O que você sente? Eu me sinto melhor, tal. Então, relatos... se eu conseguir ilustrar relatos assim para uma pessoa que não se imagina, eu preciso imaginar por ele. Eu preciso traçar um cenário para que ele entenda. Aí que vem a terapia, né? Exatamente. Vem a hipnoterapia, vem a PNL, para você imaginar o que o cara não tá pensando. Porque às vezes o cara não viveu isso. Ele não imagina porque não tá ali. Ele não teve contato. E o prazer é grande em fumar. Para quem fuma, Exato. Você tirar o... Tá congruente. Tá congruente. O cara não tá fazendo porque é ruim. O cara que bebe, ele não tá bebendo, um alcoólatra no caso, né? Ele não tá bebendo porque ele acha ruim. Justamente é aquilo, por prazer, né? Por ambição ou prazer. Que é o movimento que a gente tem, é aquilo, por dor ou por ambição e prazer. O cara tem dor? Não tem, a não ser que dê algum problema de saúde, aí vai pela dor. Exato. Né? Exatamente. Legal. Uma coisa que eu acho legal aqui também, já falando de modelagem, nesse ponto que você falou de tabagista, lá no início, lá na década de 70, quando o Richard Bandler e o John Grinder, eles queriam entender como é que a pessoa deixava de ter fobia, eles entrevistaram 100 pessoas. 110, 115 pessoas. Com um problema específico. Que eram ex-fóbicos. Eles pagaram $100 para cada pessoa para eles poderem entrevistar. Óbvio que apareceram uns caras lá que não tinha nada a ver, né? Mas eles conseguiram pegar no padrão da pessoa e daí nasce a técnica da cura rápida de fobia da PNL. Mas nasce porque os caras estavam falando, não, porque eu me imaginava no cinema e aí eu dissociava. Não, eles não falavam nada disso. Eles falavam, pô, em um dado momento eu parava e me olhava na situação e falava, pô, que ridículo, cara. Como que pode isso acontecer? Ou seja, de novo, a informação que ele está dando aqui é uma representação visual, ele está se vendo de fora, ele se dissociou, né, dentro da PNL, é dissociação. Estou fora de mim, estou me olhando de longe. E aí eu tô achando aquela situação ridícula. Pô, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. E aí eu ficava revendo aquela cena e corria de trás para frente, até um momento que eu falei, quer saber? Eu vou enfrentar esse problema. Correr de trás para frente. Coisas que muitos deles falaram, e aí a técnica da cura rápida de fobia tem justamente isso. Você pega aquele elemento de fobia e você faz correr de trás para frente, como um filme rebobinando. Então, são informações muito válidas, as pessoas não tinham essa técnica, não tinha nada disso, elas só estavam falando, mas de ouvido eles já pegaram e construíram todo esse cenário para montar essa técnica, que é usada até hoje, né? E com muito resultado até hoje. Então, se eu quiser curar uma fobia, medo de barata, como que eu devo pensar? Primeiro, você tem que se dissociar. A gente vai falar de dissociação, tô vendo a barata aqui em primeira pessoa, como se estivesse acontecendo aqui agora. Saio de mim, vou para uma outra posição, onde eu estou me enxergando vendo a barata. E, né, na cura rápida de fobia, a gente faz uma dupla dissociação. Então, eu dissocio de novo, para ir ainda mais longe, para eu me olhar, me olhando com a fobia. Então, tudo isso imaginando. Tudo isso imaginando. Então, eu já tenho uma dissociação, então o impacto emocional daqui já fica diferente. E aí eu começo a manipular
a imagem. Eu começo o corpo de trás para frente, dessa experiência com a barata, ou eu diminuo de tamanho. Eu faço algumas alterações naquela percepção, naquela representação visual que eu tenho da barata. E nessa representação, eu alterando ela, o impacto emocional diminui ainda mais. E aí eu posso enfrentar essa situação. No caso, aí eu posso acessar um estado emocional de coragem ou de curiosidade, né? Uma vez que eu limpei, eu construo um novo estado. E aí eu associo isso a ver eu lidando com a barata normalmente, tranquilamente. Legal. Então, eu limpo primeiro, depois eu construo alguma coisa nova no lugar. E aí você ilustra qualquer cenário que faça sentido para outra pessoa. Exatamente. Exatamente. No caso, é muito mas usado é que no tá, cinema, isso é uma pessoa fazendo com a outra. Isso é uma pessoa fazendo com a outra, mas tudo que... Assim, eu nunca vi nenhuma técnica de PNL que você não consiga se aplicar. Tá? Não conheci. Todas elas, você vai ter talvez um trabalhinho a mais de fazer, mas você consegue usar. Uma vez que você compreende os modelos, tá? De novo, né? Os modelos de PNL, eles vêm da modelagem. Tá? Então, submodalidades, não sei se dá pra gente falar aí, se dá tempo da gente falar, mas submodalidades, o que é? Essas representações dos 5 sentidos e as características dessas representações. Tá? Então, se é grande, se é pequeno, se eu estou lá dentro vivendo o negócio, se eu estou fora me assistindo, se tem brilho, se não tem. Uma representação auditiva. Pô, eu estou escutando música, de que lado que está vindo a música? Está vindo de todos os lados, que altura que é, que tom que é. Sinestésico, pô, eu estou sentindo essa sensação no meu corpo, parece um apertão aqui no peito. Bom, então tem características específicas. Então a gente começa a trabalhar nessas questões também. Todas as pessoas que eles entrevistaram, quando eles foram descobrir as submodalidades, né, de uma certa maneira, eles tinham uma certa desconfiança de que isso acontecia e todas as pessoas demonstraram. Todas elas tinham representações, né, dos 5 sentidos dentro e com características muito específicas. E aí cada pessoa tem uma característica. Daí nasce o modelo de submodalidade. Né? O modelo de comunicação hipnótica do Milton Erickson. Eles estudaram, ficaram 9 meses morando com o Milton Erickson. Pegando tudo que eles podiam. Tanto de tom de voz, o jeito dele falar, qual que era a atitude externa dele, quanto as coisas que ele pensava. E aí nasce o modelo Milton. Sim. O metamodelo nasce do Fritz Perls e da Virginia Satir. De observação do tipo, pô, quando eles falam uma coisa assim, ela pergunta assado. Por que ela pergunta isso, né? E aí eles começam a destrinchar e aí nasce o metamodelo. Então todos os modelos, que são 7 no total dentro da PNL, eles vêm da modelagem, que é pegar padrão, e desse padrão você cria um modelo que é replicável. É auto-aplicável e é replicável. Pode ser ensinado para as outras pessoas. A partir daí é que a modelagem é isso. Modelagem é você pegar o padrão, construir esse modelo, você conseguir ter resultado com esse modelo e você conseguir ensinar esse modelo para outras pessoas. Aí tem o sucesso, a métrica do sucesso na minha modelagem é essa. Eu consegui ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu... Então, vamos recapitular sobre a modelagem. Eu primeiro preciso encontrar pessoas que eu quero modelar, vamos falar de pessoas, não necessariamente uma, mas eu posso achar personalidades e resultados semelhantes ao que eu quero. Perfeito. Financeiro, relacionado à saúde, a comportamento, a relacionamento, não importa. Uma vez tendo essas pessoas, eu analiso as crenças dela para ver se coincide com as minhas. Se eu tiver crenças que são contrário do que elas têm, eu preciso resolver as minhas, os meus limites. Porque senão eu não vou acessar as crenças, eu não vou instalar crenças novas, né, que vai chegar no resultado. Exatamente. Então, resolvi minhas crenças, começo a modelar as crenças dos outros, através de perguntas, vídeos, se eu puder ter, entrevistas, livros. Aí eu vou ter a informação de como eles pensam, mais ou menos isso? Exatamente. No que eles acreditam,
seus propósitos. O que mais pode ter? Crenças, valores, propósitos, mas principalmente o que está acontecendo em sequência nos 5 sistemas representacionais, nos 5 sentidos dele, na representação aqui dentro. Esse aqui é o mais essencial. E a pessoa vai falar, ela vai escrever, ela vai falar na entrevista. O que ela sentiu, o que ela teve de emoção fazendo todo o processo? É mais ou menos isso? Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui, ela vai falar. Como que é essa representação na minha cabeça? Uma representação visual. Então, eu estou imaginando uma pessoa falando e, ao mesmo tempo, eu estou escutando. Então, é auditivo e visual. Isso daqui eu sei que é uma coisa que eu busco na hora que eu vou buscar uma evidência de que as pessoas, quando elas estão falando, elas trazem uma estratégia mental. Essas representações. Pronto, já te dei uma estratégia mental do que eu faço. Como é que eu sei que isso acontece? Por evidência. E como que eu sei dessa evidência? Essa representação. Entendi. Quando você vai, por exemplo, escutar o Schwarzenegger falando sobre... quando as pessoas falavam que eu não ia conseguir tal coisa, eu sentia um calor crescendo dentro de mim, e aí eu falava para mim mesmo, agora é que eu vou conseguir. Pronto, então eu tenho uma outra representação. Ele tem um calor, ele tem uma representação sinestésica, que provavelmente, né, aí dá pra gente fazer como eu não tenho contato com ele, dá pra gente fazer uma engenharia reversa. Provavelmente é uma frustração ou uma vontade de se provar, com um diálogo interno falando, agora eu vou conseguir. Aí que tá, o calor, quando você se refere a calor, é algo semelhante à ira. Algo semelhante à ira, isso, a ira. Porque se você parar pra ver, a maioria das pessoas, elas precisam de ira para mudar o cenário. Né? Eu preciso de dor. E essa dor, o que vai fazer eu mudar através da dor? A ira. Cara, não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais esse cenário. Aí que gera ira. Aí que vem a ação. Sim. É mais ou menos isso. Sim. Então a ira, você sentir raiva com o momento, com insatisfação, uma palavra que quiser usar, é essencial também. Sim, né? Senão, se você não tiver raiva, que raiva é pesado, né? Eu penso assim, não existe um sentimento ruim propriamente dito, né? Mas algo que impulsione, que faça sentido e que te dê a impulsão para você mudar e ter uma ação, que daí com a ação vem o comportamento. Exatamente. Pode vir com raiva, pode vir com prazer. Pô, meu sobrinho não gostava de futebol de jeito nenhum. Um dia, belo dia, o pai dele levou ele para ir para um jogo lá, ele não queria ir, ele ficou no gol. Tinha um técnico lá, um tiozinho lá, que começou a ensinar ele como é que pegava de um jeito diferente, não sei o quê. Pronto, se apaixonou. Não foi necessariamente por dor, foi prazer nesse momento. Mas, assim, é um sentimento específico que impulsiona. Tem que ter. Entendi. Senão não vai rolar. O Richard Bandler, ele fala de que você passa por 5 sentimentos antes de você fazer alguma coisa. O primeiro sentimento é a hesitação. Você sempre começa hesitando. Depois vem a frustração. Pô, por que eu não fiz isso ainda? Tá? Se eu não fiz, por que tá me impedindo de fazer? Aí começa a impaciência. Eu tenho que fazer isso aqui logo. Se eu não fizer, eu não vou me perdoar. E aí você vai passar para o que ele fala de desejo. Você começa, não, eu vou fazer. Aquele pensamento começa a voltar na sua cabeça. Como começa a voltar na sua cabeça? Imagem. Mas esses sentidos aí, eu preciso buscar em mim mesmo ou é algo que é natural no processo de... Porque começa um efeito em cadeia, né? Tem um problema e aquilo. Tem hesitação. Por que eu não fiz? Por que eu devo fazer? Não, olha, vai afunilando. Parece que são sentidos naturais. Não necessariamente eu me cobrando por intenção. Né? Não necessariamente. Isso ele analisou com base no sentido natural. Exatamente, no sentido natural. De novo, ele entrevistou várias pessoas que faziam as coisas rapidamente, podia demorar horas ou dias, mas as pessoas que começavam a fazer. E ele identificou essa sequência de 5. O final é fazer, né? Já é o go for it, né? Fazer mesmo, que é a ação. Mas ele identificou que todas elas passavam por isso, rápido ou devagar, mas passavam.
E aí cada uma, claro, passa com com o seu próprio jeito de ser, mas passam necessariamente por esses estados emocionais. Interessante. Eu costumo aqui pedir para os convidados que deixem uma mensagem para um jovem que está ingressando no mercado de trabalho, está iniciando a sua vida adulta, por volta ali dos seus 18 anos, 17, né? Tem pessoas que demoram mais para crescer, outras crescem mais rápido. Mas com essa média, para que você deixe uma mensagem que você tenha dentro de si, que possa agregar na vida desse jovem, tá? Pode ser com teor profissional, com teor mais emocional, entendeu? Aí vai do seu feeling, tá? E o microfone é seu, a câmera é sua, deixa a sua melhor mensagem. Perfeito. Então, uma mensagem para você que eu poderia falar, que eu deixaria essa mensagem para mim lá no início. Encontre um problema. Se apaixone por esse problema. E aí você vai passar o resto da sua vida tentando solucionar esse problema. É a melhor mensagem que eu posso falar para você. Bacana, cara. Tem mais algo que você queira falar? Alguma consideração final? Então, falando de mensagem em si e do ponto de vista de PNL, o que eu falo é o seguinte: quando você vai iniciar, ou mesmo se você já iniciou, sempre associe o estado emocional que você queira, que seja útil para o que você está querendo fazer. Então, a própria paixão em si, pense em algo que você normalmente gosta muito de fazer. Como que é a sensação? Busca dentro de você. E começa aos poucos a ir associando a isso que você quer encontrar como uma paixão. Tá? Não se importe se você não gostou do que você começou a fazer agora. Se você não gostou, talvez não seja para você. A gente está num outro milênio. A gente não precisa começar e terminar na mesma profissão. Mas tenha em mente que muitas coisas mudaram e que você não precisa só não ter medo de mudar seu foco. Você não precisa ter medo de perguntar e você não precisa ter medo de tomar certas atitudes. Só isso, só um comentário final. Bacana. E para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, qual que é a sua rede social? Carlos Custódio PNL. Lá eu tenho alguns conteúdos mais focados em PNL. E também por lá vocês têm um link onde vocês conseguem entrar em contato direto comigo. Aí quem precisar aí de algum trabalho, alguma mentoria ou trabalho dentro de empresas, é só me procurar por lá. Legal, bacana. Esse aqui foi Carlos Custódio, especialista em programação neurolinguística, explicou pra gente como podemos fazer para modelar pessoas de sucesso e ter um resultado diferente. Já siga-nos em todas as redes sociais, o @CarlosHipnoterapia, o @CarlosPNL. Siga-nos aqui também no YouTube e também acompanhe nosso conteúdo em todas as plataformas de streaming. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!